Livro A Mente Vencendo o Humor. Capítulo 11. Pressupostos subjacentes e experimentos comportamentais. Susana e Tito estavam casados há 1 ano e estavam muito apaixonados. Mas, apesar da afeição que tinham um pelo outro, havia muita tensão entre eles e frequentemente discutiam quando estavam se arrumando para ir a festas. Tito estava sempre pronto 10 minutos antes da hora de saírem de casa e se postava junto à porta, batendo o pé com impaciência. A cada intervalo de tempo mandava uma mensagem de texto para Susana perguntando se ela sabia que horas eram e lembrando-a de que estava na hora de saírem. Susana ficava incomodada e frustrada com os lembretes de Tito e não conseguia entender por que ele sempre tinha tanta pressa. Nos capítulos 6 a 9, você aprendeu a usar um registro de pensamentos para identificar e testar pensamentos automáticos. Os pensamentos que vêm à sua mente automaticamente em situações específicas. Além dos pensamentos automáticos, cada um de nós tem crenças situadas silenciosamente abaixo da superfície. Com frequência não estamos conscientes desses pensamentos, mas eles também têm forte influência sobre nossos estados de humor, comportamento e reações físicas. Como esses pensamentos geralmente operam em um nível abaixo de nossa consciência, costumamos denominá-los pressupostos subjacentes. Pressupostos subjacentes são as regras segundo as quais vivemos. Cada um de nós tem centenas de pressupostos subjacentes, e cada um pode ser expresso como uma afirmação. Se, reticências. Então, reticências. Por exemplo, as reações de Tito e Susana ao se arrumarem para uma festa parecem um pouco desconcertantes. Porque Tito continuava ao lado da porta e mandava lembretes para Susana quando podia ver claramente que isso a incomodava. Por que Susana esperava tanto para se aprontar quando sabia que isso irritava Tito? Os pressupostos subjacentes de Tito e Susana podem nos ajudar a entender as respostas deles. Tito cresceu em uma família que valorizava a pontualidade e operava segundo a regra de que um convite para uma festa ou uma reunião às 7 horas significava que era esperado que os convidados chegassem às 7 horas. Na família de Tito, chegar depois das 7 horas era um sinal de desrespeito. Portanto, ele tinha o pressuposto subjacente. Se não chegarmos da hora, então isso será um desrespeito e os outros ficarão incomodados conosco. No entanto, na família de Susana, a hora de início de uma festa era vista apenas como uma sugestão. Ninguém esperava estar lá na hora de começar. Na verdade, em sua família, chegar na hora determinada para o início era inesperado e seria uma pressão sobre os anfitriões, os quais provavelmente ainda estariam se preparando para a festa. O pressuposto subjacente de Susana era: se chegarmos na hora, isso irá pressionar os anfitriões. É possível que esta seja a última semana deste canal, e eu explico por quê. Infelizmente, a monetização do nosso canal foi negada pelo YouTube. E desde que começamos, há 1 ano atrás, nenhuma doação dos inscritos chegou até nós. Isso tem tornado o nosso trabalho extremamente difícil. Para você ter uma ideia, no último ano tivemos que construir uma cabine para a gravação de áudios do canal no valor de mais de R$2.000. Isso com recursos próprios. Eu sei que a leitura destes audiobooks tem ajudado a muitas pessoas, desde pacientes a estudantes e profissionais de psicologia. Talvez você mesmo que nos escuta neste momento tenha sido grandemente ajudado pelo nosso trabalho. Eu preciso dizer que hoje a única forma de mantermos este canal funcionando é com o apoio direto de vocês. Sem a sua ajuda, talvez na próxima semana o canal já não esteja mais ativo. Mas você pode ajudar a mudar essa situação. Para contribuir, você pode enviar um Pix para a chave 859-9959-5787. 859-9959-5787. Ao enviar sua contribuição, confira o nome do titular, Fernandes Alencar. E, por favor, inclua na descrição do Pix a seguinte frase: quero ajudar a manter o canal ativo. Você pode doar R$15, R$20 ou qualquer outra quantia que achar melhor. Junte-se a nós e mantenha este espaço vivo.
É fácil ver como cada um dos pressupostos subjacentes guiava o comportamento deles. No entanto, como Tito e Susana ainda não estavam conscientes desses pressupostos, seus pressupostos conflitantes produziam tensão em seu relacionamento. A identificação de nossos pressupostos subjacentes possibilita a compreensão das raízes de nossos comportamentos e pensamentos automáticos. A identificação de nossos pressupostos nos dá a oportunidade de avaliar se eles são úteis ou inúteis e a chance de encarar a possibilidade da construção de novos pressupostos que possam funcionar de modo mais adequado em nossa vida. Ao contrário dos pensamentos automáticos, os pressupostos subjacentes operam em muitas situações, guiando as ações e os estados de humor. Imagine que você está em uma grande reunião de família. Um dos primos anda pela sala conversando com todos, e outro primo permanece sentado, em um canto, em silêncio, conversando apenas com aqueles que se aproximam e puxam conversa. O que provocaria comportamentos tão diferentes? Será mais fácil perambular entre as pessoas e conversar livremente se você tiver pressupostos subjacentes como: se eu conversar com as pessoas, então vou me divertir mais, porque quando conheço pessoas, elas geralmente gostam de mim. Ou então, se todos aqui fazem parte da família, então teremos muito o que conversar e vamos gostar da companhia uns dos outros. Todavia, o primo mais quieto pode ter pressupostos subjacentes como: se eu começar uma conversa, então arrisco dizer algo errado, portanto, é melhor esperar até que alguém se aproxime de mim para conversar. Ou, se alguém for idoso como eu, então os membros mais jovens da família devem se aproximar e começar uma conversa comigo para demonstrar respeito. Observe que muitos pressupostos subjacentes diferentes podem explicar o mesmo comportamento. É impossível saber quais são os pressupostos subjacentes das pessoas simplesmente observando seu comportamento ou conhecendo seus estados de humor. Felizmente, mesmo que em geral operem abaixo da superfície, os pressupostos subjacentes são fáceis de identificar. Os sinais de que pressupostos podem estar presentes são situações em que você acha que sempre reage com o mesmo humor ou tem o mesmo comportamento. Por exemplo, se está sempre arrumando a casa, então provavelmente tem um pressuposto subjacente que você pode compreender ao colocar seu comportamento na parte se da frase. Se eu mantiver todas as peças de minha casa arrumadas, então, reticências. Uma pessoa poderia terminar essa frase assim: se eu mantiver todas as peças de minha casa arrumadas, então a minha casa vai parecer aconchegante se alguns amigos derem uma passada para conversar. Outra pessoa poderia achar: se eu mantiver todas as peças da minha casa arrumadas, então vou relaxar e poderei encontrar as coisas quando precisar delas. Igualmente, se você sempre reage com tristeza ao ficar sozinho em casa no sábado à noite, esse é um sinal de que um pressuposto subjacente está operando como pano de fundo. Você pode estar presumindo: se é sábado à noite, então eu deveria estar fazendo alguma coisa divertida. Se estou em casa e não estou fazendo algo divertido, então significa que sou um perdedor. Uma pessoa que tem um pressuposto subjacente diferente pode sentir satisfação em vez de tristeza. Se é sábado à noite, então posso fazer o que eu quiser. Ficar em casa sozinho é uma chance para relaxar e ter uma noite tranquila. Os pressupostos subjacentes são algumas vezes o nível mais importante do pensamento a ser identificado e testado. Quando estamos ansiosos, muitos de nossos pensamentos mais quentes são pressupostos do tipo se, reticências, então, reticências. Como: se eu conversar, então vou passar por tolo. Se meu coração acelerar, então significa que estou tendo um ataque cardíaco. Ou, se algo ruim acontecer, então não vou conseguir lidar com isso. Em nossos relacionamentos, ocorrem muitos mal-entendidos porque cada pessoa tem pressupostos subjacentes diferentes. Por exemplo, um dos parceiros pode pressupor: se você gosta de mim, então irá saber o que eu quero sem que precise me perguntar. Mas o outro parceiro pode pressupor: se você quiser algo, então irá me dizer. Comportamentos que levamos até extremos, como o abuso de álcool ou drogas, comer em excesso e até mesmo o perfeccionismo, são frequentemente estimulados por pressupostos subjacentes. Se eu beber, então vou ficar mais sociável.
Se eu tiver um dia difícil, então mereço comer uma sobremesa enorme. Ou, se algo não for perfeito, então não terá valor. Os pressupostos subjacentes podem ser identificados e testados, assim como os pensamentos automáticos. No entanto, geralmente não usamos um registro de pensamentos para esse propósito, porque esses registros são concebidos para testar pensamentos em uma situação única, e pressupostos subjacentes se aplicam a muitas situações. A forma ideal de testar um pressuposto subjacente é fazer uma série de experimentos comportamentais. Experimentos comportamentais são testes ativos para verificar se a regra se, reticências, então, reticências, prediz com precisão o que acontece. Existem muitos tipos de experimentos comportamentais, como executar a parte se, reticências, da crença e ver se a parte então, reticências, acontece ou não, tentando um novo comportamento para descobrir o que acontece ou entrevistando outras pessoas para descobrir se elas têm os mesmos pressupostos. Este capítulo ensina a identificar pressupostos subjacentes e a testá-los com experimentos comportamentais. Márcia. Não há nada a temer a não ser o próprio medo. Como você pode lembrar, quando o coração de Márcia começou a acelerar, ela entrou em pânico porque achou que estava tendo um ataque cardíaco. Quando completou um registro de pensamentos, o pensamento alternativo de Márcia, com base nas evidências que ela reuniu, era de que a taquicardia e a transpiração eram causadas por ansiedade e não por um ataque cardíaco. Embora suas experiências apoiassem essa nova ideia, Márcia não acreditava completamente na nova explicação para seus sintomas. Enquanto estava sentada no consultório do terapeuta, estava convencida de que suas alterações corporais eram meramente sintomas de ansiedade. Mas em meio a um ataque de pânico fora do consultório, ainda acreditava que estava morrendo devido a um ataque cardíaco quando seu coração acelerava e ela começava a transpirar. Simplesmente usar um registro de pensamentos não era o suficiente. Isso porque Márcia apenas acreditava nos pensamentos alternativos quando não estava ansiosa. Quando temos problemas em acreditar em um pensamento alternativo, mesmo que as evidências o apoiem, é provável que o nosso pensamento quente seja estimulado por um pressuposto subjacente. No caso de Márcia, antes de começar a terapia, ela tinha o seguinte pressuposto subjacente: se seu coração está acelerado e você está transpirando, então você está tendo um ataque cardíaco. Ela e o terapeuta então desenvolveram um pressuposto subjacente alternativo. Se seu coração está acelerado e você está transpirando, mas seu coração é saudável, então um coração acelerado não é perigoso. Havia muitas evidências para apoiar esse novo pressuposto subjacente de que seu coração acelerado e sua transpiração não eram perigosos. Quando ela foi ao pronto-socorro durante um ataque de pânico, os médicos examinaram seu coração e disseram que ele era saudável e que ela não estava tendo um ataque cardíaco. Márcia e o terapeuta comentaram que o coração é um músculo e os músculos ficam mais fortes quando são exercitados. Ela não achava que estava em perigo quando estava se exercitando, mas Márcia ainda acreditava que seu coração acelerado e sua transpiração eram sinais de um ataque cardíaco, caso ocorressem quando não estivesse se exercitando. Para testar seu novo pressuposto subjacente, mesmo se meu coração acelerar, então não vou estar em perigo, Márcia e seu terapeuta planejaram uma série de experimentos comportamentais. Primeiro, fizeram uma variedade de experimentos nos quais ela aumentava seu batimento cardíaco e sua transpiração. Ao respirar rapidamente ou recordando um ataque de pânico recente em poucos minutos, Márcia conseguiu criar todos os sintomas que a apavoravam. Eles fizeram isso inúmeras vezes e discutiram suas experiências. Quando ela examinou o resumo escrito desses experimentos comportamentais feitos no consultório do terapeuta, percebeu que, mesmo quando seu batimento cardíaco era muito alto durante vários minutos, ele retornava ao normal dentro de um breve período de tempo. Ela parava de transpirar e se sentia calma. Isso aumentou sua confiança em seu novo pressuposto de que um batimento rápido não é perigoso, mas ela não tinha certeza de como pensaria nisso fora do consultório do terapeuta. Em uma segunda série de experimentos, Márcia e seu terapeuta decidiram que ela provocaria propositalmente esses sintomas fora do consultório.
Todos os dias ela aumentava seu batimento cardíaco e sua transpiração, respirando rapidamente por alguns minutos, e então avaliava sua confiança de que não estava sofrendo um ataque cardíaco. Se tivesse pensamentos como: estou bem, mas se respirar rápido por mais tempo, então posso sofrer um ataque cardíaco, ela testava essa ideia respirando rapidamente por mais tempo. Márcia fez outro exame físico antes de começar seus experimentos comportamentais de aceleração da respiração e seu médico confirmou que ela não tinha problemas cardíacos e que era medicamente seguro para ela respirar de modo rápido e fazer seu coração acelerar, mesmo que nem sempre ela acreditasse que estava segura. A seguir, o terapeuta a encorajou a imaginar voos de avião do início ao fim até que elevasse seu batimento cardíaco e começasse a transpirar devido à ansiedade. Esse experimento comportamental ajudaria a convencê-la de que sua imaginação e ansiedade podiam produzir batimento cardíaco, aumentando a transpiração. Durante esses voos imaginários, Márcia convenceu-se mais firmemente de que seus sintomas eram causados pela ansiedade, em vez de por um ataque cardíaco. Finalmente, ela começou a programar os voos de avião, que até então adiava. No caminho para o aeroporto para pegar o voo, Márcia esperava que seus experimentos comportamentais anteriores impedissem que se sentisse ansiosa. Ela ficou surpresa ao notar que seu coração começou a bater intensamente desde o momento em que saiu de casa na manhã do voo. O coração de Márcia acelerou e ela começou a transpirar. Márcia se lembrou de todas as vezes em que se sentiu assim, quando respirava rapidamente ou se sentia ansiosa, e como ela nunca havia sofrido um ataque cardíaco, mesmo quando achava que sofreria. Para testar a possibilidade de que os sintomas no caminho para o aeroporto eram de ansiedade e não de um ataque cardíaco, ela se distraiu para parar de focar seu corpo, concentrando-se em um relatório que precisava revisar durante a viagem. Depois de 10 minutos de concentração no relatório, notou que seu ritmo cardíaco havia abrandado. Já que a distração pode reduzir a ansiedade, mas não um ataque cardíaco, Márcia começou a respirar com mais facilidade. Ela não estava morrendo. Estava apenas ansiosa. Durante os meses seguintes e depois de inúmeras viagens, Márcia já achava mais fácil andar de avião. Ocasionalmente ficava ansiosa, em especial quando o avião passava por alguma turbulência. No entanto, seu ataque de pânico era interrompido quando ela ganhava confiança no pressuposto de que seus sintomas indicavam ansiedade, não um ataque cardíaco. A figura 11.1, na tela, ilustra como ela planejou e organizou 2 de seus pensamentos usando a folha de exercícios 11.2. Experimentos para testar um pressuposto subjacente. Você pode agora parar o vídeo e conferir cuidadosamente os detalhes da figura 11.1, experimentos para testar um pressuposto subjacente de Márcia. Mesmo depois que a ansiedade se tornou menos frequente, Márcia continuou a realizar experimentos para fortalecer sua crença de que seus sintomas não eram perigosos, apenas desconfortáveis. Ela ocasionalmente deixava que seu coração continuasse acelerado por 10 minutos ou mais para que se lembrasse de que um coração acelerado não era perigoso. Márcia soube que havia vencido a ansiedade quando ganhou sua primeira passagem aérea grátis de cliente frequente. E, na verdade, ficou muito feliz por conseguir programar outro voo, desta vez de férias. As experiências de Márcia oferecem boas diretrizes para o planejamento de experimentos comportamentais. Diretrizes para o planejamento de experimentos comportamentais. Primeiro, escreva o pressuposto que está testando. Na próxima parte deste capítulo, apresentaremos algumas dicas de como escolher um pressuposto a ser testado. Conforme mostra a figura 11.1, Márcia escreveu o novo pressuposto subjacente que estava testando. Veja a tela. Se meu coração acelerar e eu transpirar, então isso não é perigoso. Provavelmente é causado por respiração rápida, ansiedade ou outros fatores. 2. Faça previsões específicas. Certifique-se de que o experimento que você planeja irá levantar novas informações que o ajudarão a avaliar seu pressuposto. Uma forma de obter isso é fazer previsões específicas daquilo que seu antigo ou novo pressuposto diz que irá acontecer. Márcia decidiu respirar rapidamente para aumentar sua frequência cardíaca e provocar transpiração.
Para o segundo experimento, ela planejou um exercício de imaginação, o qual achou que também provocaria coração acelerado e transpiração. Para os dois experimentos, ela previu que o batimento cardíaco e a transpiração voltariam ao normal logo depois que o experimento terminasse. Terceiro, divida os experimentos em pequenas etapas. Pequenos passos são mais fáceis de dar. E o que você aprende em cada pequeno passo ajuda a dar os passos maiores posteriormente. Márcia iniciou seu experimento comportamental no consultório de seu terapeuta, provocando seus sintomas com uma respiração rápida. A seguir, praticou a respiração rápida em casa para fazer o experimento sem a presença do terapeuta. Finalmente, começou a fazer experimentos nos quais seus sintomas eram causados pela ansiedade. Primeiro, na imaginação, depois, em voos reais de avião. Suas muitas experiências com um coração acelerado causado pela respiração rápida, o primeiro pequeno passo, a ajudaram a enfrentar um coração acelerado provocado pela ansiedade, passo maior. Quarto, realize vários experimentos. Geralmente precisamos realizar inúmeros experimentos antes de acreditar verdadeiramente em uma nova forma de pensar sobre as coisas. Márcia acreditou que seus sintomas não eram perigosos quando não estava ansiosa. Mas foram necessários muitos experimentos e voos de avião para que ela acreditasse em seu novo pressuposto. Um coração acelerado pode ser causado por ansiedade e não é perigoso. Não só quando estava calma, mas também quando estava ansiosa. Vários experimentos também a ajudaram a adquirir habilidades para lidar com sua ansiedade, a fim de que não precisasse evitar situações nas quais antecipava que se sentiria ansiosa. Quinto, solucione o problema. Não desista. Quando os experimentos não correm como esperamos, é a hora de solucionar o problema e não de desistir. Também é uma boa ideia antecipar problemas que poderiam ocorrer antes de você iniciar os experimentos, para que possa planejar como lidar com eles. Veja a tela. Na figura 11.1, Márcia escreveu os problemas das colunas Possíveis problemas e estratégias para solucionar esses problemas. Como teve um grau de ansiedade surpreendentemente alto em seu primeiro voo de avião, ela fez algumas alterações em seu plano de enfrentamento enquanto planejava sua segunda viagem. Primeiro, tomou um copo de leite em vez de café antes de sair para o aeroporto. Segundo, saiu de casa com meia hora de antecedência para não ter de correr e ter bastante tempo para se acalmar caso ficasse ansiosa. Essas duas alterações reduziram duas causas naturais de aumento do batimento cardíaco: cafeína e pressa. Ela também reservou alguns minutos para relaxamento antes de sair de casa. Isso reduziu seu batimento cardíaco pré-aeroporto, o que tornou mais fácil o enfrentamento de sua ansiedade. Embora fosse importante que experimentasse uma aceleração cardíaca para testar seus pressupostos, Márcia achou mais fácil abordar as situações que ativavam sua ansiedade quando não estivesse apressada e tivesse tempo para focar seus experimentos. Sexto, escreva seus experimentos e resultados. É muito útil anotar seus experimentos e os resultados deles. Registrar seus experimentos torna mais provável que você aprenda com eles. Quando fazia voos antes de ter iniciado seus experimentos formais, Márcia apenas se considerava com sorte se tudo corria bem no voo e um caso mental se tivesse um ataque de pânico. Ao escrever seus experimentos, ela foi capaz de aprender tanto com as boas quanto com as más experiências. Os esforços de Márcia a ajudaram a enfrentar seu voo com sucesso. Para ela, sucesso não significava não ter ansiedade, significava saber o que fazer quando se sentisse ansiosa. Ela também teve sucesso porque fortalecera seu pressuposto de que seu batimento cardíaco acelerado não era perigoso. Ele era causado por ansiedade e não era um ataque cardíaco. Identificando pressupostos subjacentes. Muito embora os pressupostos subjacentes estejam abaixo da superfície, eles são fáceis de identificar se você souber onde procurá-los. Uma vez que guiam nossos comportamentos e reações emocionais, sabemos que os pressupostos subjacentes estão ativos quando queremos mudar um comportamento, mas achamos muito difícil fazê-lo quando estamos evitando algo ou quando temos fortes reações emocionais.
Para identificar seus pressupostos subjacentes nessas circunstâncias, coloque o comportamento ou a situação que desencadeia sua reação, esquiva ou forte emoção, em uma frase que inicie com se, reticências, seguido de então, reticências, e deixe sua mente completá-la. Também é útil escrever uma frase que diga o oposto. Se eu não, reticências. Então, reticências. Apresentamos aqui alguns exemplos. Rita, não consigo dar início ao meu plano de exercícios. Rita quer fazer exercícios para perder peso, mas não consegue entender por que, mesmo tendo as melhores intenções, nunca começa. Ela identifica seu pressuposto subjacente escrevendo: se eu fizer exercícios para perder peso, então, reticências. Quando Rita olha para essa frase, sua mente rapidamente a completa assim: se eu fizer exercícios para perder peso, então vou recuperar tudo de novo. Portanto, de que adianta? Ela também considera que o pressuposto se eu não, reticências, então reticências seria: se eu não fizer exercícios para perder peso, então não vou ter que me levantar tão cedo pela manhã. Esses dois pressupostos a ajudam a entender por que ainda não iniciou seu plano de exercícios. Eduardo, preciso ser perfeito. Eduardo é um perfeccionista. Ele passa horas e horas trabalhando em um projeto no trabalho, mas nunca o entrega porque ainda poderia ficar melhor. Qual é o pressuposto subjacente? Ele descobre escrevendo: se eu entregar meu projeto antes que ele esteja perfeito, então, reticências. Depois de alguns segundos pensando, completa seu pressuposto assim: se eu entregar meu projeto antes que ele esteja perfeito, então serei criticado e meu gerente nunca vai me considerar para uma promoção. Keila, tenho muita vergonha. Keila não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo em sua vida pessoal porque tem vergonha de estar desempregada e ainda ser solteira aos 35 anos. Como isso é algo que ela aceita pessoalmente, não entende por que tem tanta vergonha que os outros saibam. Seus pressupostos subjacentes a ajudam a entender esta situação. Se os outros souberem que estou desempregada e solteira, então vão achar que sou um fracasso, vão fofocar sobre mim e postar comentários desagradáveis na internet. Se eu não deixar que eles saibam que estou desempregada e solteira, então não vou me sentir ansiosa e vou me sentir melhor. Você, na verdade, não tem como saber quais são os pressupostos subjacentes das outras pessoas simplesmente observando seu comportamento ou suas reações emocionais. Por exemplo, Eduardo é perfeccionista porque teme críticas. Outras pessoas podem ser perfeccionistas porque sentem prazer em fazer algo melhor do que qualquer outro indivíduo e esperam ser elogiadas. Só você é quem sabe quais são seus pressupostos subjacentes. Exercício: identificando pressupostos subjacentes. Confira na tela. A folha de exercícios 11.1 pode ajudá-lo a identificar alguns de seus pressupostos. Folha de exercícios 11.1. Identificando pressupostos subjacentes. Para os itens 1 e 2, identifique comportamentos que você continua realizando mesmo quando seria melhor se não o fizesse. Por exemplo, ficar acordado até tarde assistindo à televisão, beber álcool em excesso, comer em excesso, criticar alguém, não morar com o tipo errado de pessoa, limpar a casa o tempo todo. Escreva cada comportamento na parte da frase se, reticências, e depois complete a parte da frase então, reticências. Faça o mesmo para a parte se eu não, reticências. Para os itens 3 e 4, identifique coisas que você geralmente evita e veja quais pressupostos subjacentes podem ajudá-lo a explicar sua esquiva. Para os itens 5 e 6, identifique alguns momentos específicos em que você tem emoções especialmente fortes. Por exemplo, alguém o critica, você comete um erro, as pessoas chegam atrasadas, você é interrompido, alguém tenta se aproveitar de você, um operador de telemarketing liga para você. Quais os pressupostos subjacentes que podem explicar sua reação? Escreva a situação que desencadeia sua emoção na seção se, reticências, e depois complete as demais seções.
Seus pressupostos ajudam a compreender com mais precisão seu comportamento e suas reações emocionais nesse exercício? Pressupostos subjacentes, assim como pensamentos automáticos, podem ser testados e até mesmo mudados. Como consistem em previsões do tipo se, reticências, então, reticências, a maneira mais adequada de testar pressupostos subjacentes é realizar experimentos comportamentais. Um tipo de experimento é fazer a parte se, reticências, e ver se a parte então, reticências, sempre a acompanha. Outro tipo de experimento é observar outras pessoas e ver se sua regra se, reticências, então, reticências, se aplica a elas. Algumas vezes fazemos o oposto de nosso pressuposto subjacente para saber o que acontece quando mudamos nossos comportamentos. Os exemplos a seguir ilustram esses 3 tipos de experimento. Experimento 1. Então, reticências sempre acompanha se, reticências? Miguel sentia muita ansiedade em situações sociais. Quando estava em reuniões de trabalho, evitava o contato visual na esperança de que seu supervisor não o chamasse para falar. Em festas, queria conhecer outras pessoas, mas se sentia muito tímido e ficava afastado porque temia parecer tolo. Ele identificou seus pressupostos subjacentes como sendo os seguintes. Veja os detalhes da figura na tela. Se eu disser alguma coisa, então vou parecer tolo e as pessoas vão rir de mim, ou dizer algo negativo. Miguel decidiu realizar alguns experimentos para testar seu pressuposto de parecer tolo e as pessoas rirem dele. Conforme mostra a figura 11.2, embora ele estivesse nervoso, nenhum dos vendedores riu de Miguel ou lhe disse alguma coisa negativa. Na verdade, 2 deles pareceram ter gostado genuinamente de falar com Miguel sobre o fim de semana. Ele ficou agradavelmente surpreso com esses resultados. Sua previsão, então vou parecer tolo e as pessoas vão rir de mim ou dizer algo negativo, não se concretizou. Em vez disso, seus experimentos apoiaram o pressuposto alternativo. Se eu conversar com as pessoas, algumas vezes elas vão mostrar-se genuinamente interessadas e não vai parecer que estão me criticando. Com base nesses resultados, ele planejou experimentos adicionais no trabalho e em outras situações sociais, para ver se esse novo pressuposto previa o que ocorreria na maioria das vezes. Experimento 2. Observe outras pessoas e veja se a regra se, reticências, então reticências, se aplica a elas. Cláudia era mãe solteira e trabalhava como garçonete para sustentar sua filha. Ela impunha padrões perfeccionistas a si mesma e à filha. Limpava a casa todos os dias para deixá-la impecável. Certificava-se de que ela e a filha estivessem perfeitamente arrumadas sempre e corria o tempo todo durante o dia de trabalho para garantir que todos os pedidos fossem entregues rapidamente e sem nenhum erro. Embora sempre se sentisse impelida a dar o melhor de si, Cláudia frequentemente se sentia muito cansada e o relacionamento com a filha estava ficando tenso. Com o incentivo do terapeuta, ela identificou os seguintes pressupostos subjacentes. Se o que eu fizer não for perfeito, então sou um fracasso. Se alguma coisa não for perfeita, então ela não terá valor. O terapeuta a encorajou a considerar um experimento para testar esses pressupostos e ver se a imperfeição sempre a levava a um fracasso ou a um sentimento de desvalorização. Cláudia não conseguia se imaginar tentando fazer coisas menos do que perfeitamente. O terapeuta sugeriu que, como primeiro passo, ela observasse outras pessoas fazendo coisas menos do que perfeitamente e visse se suas regras se aplicavam a elas. Cláudia não tinha problemas em identificar erros cometidos por outras pessoas, portanto, achou que esse experimento seria fácil. No começo, ela se mostrou crítica com os erros das demais garçonetes, mas quando escreveu os resultados desses erros na folha de exercícios, experimentos para testar um pressuposto subjacente, percebeu que suas previsões não se concretizaram. As outras garçonetes não pareciam achar que não tinham valor. Na verdade, os clientes até davam boas gorjetas, mesmo depois de seus erros. Portanto, evidentemente, os clientes achavam que o serviço das garçonetes tinha valor, mesmo que não fosse perfeito. Nenhuma das garçonetes parecia se sentir um fracasso após cometer algum erro. De fato, uma delas até achava graça disso.
Conforme mostra a figura 11.3, isso sugeria que nem todos tinham o mesmo pressuposto relativo a ser perfeito. Mesmo não estando completamente convencida, Cláudia teve que admitir que é possível que pessoas ou atividades tenham valor, mesmo quando são menos do que perfeitas. Essa ideia a deixou mais interessada em realizar alguns experimentos em que fazia coisas menos do que perfeitamente. Experimento 3. Faça o oposto e veja o que acontece. Gabriela preocupava-se constantemente com seus filhos. Sempre que a filha mais velha, Angelina, saía com seus amigos adolescentes, Gabriela ficava sentada em casa, preocupada, até que ela retornasse. Imaginava sua filha se envolvendo em um acidente de carro, sendo raptada, fazendo más escolhas, falando com estranhos ou sendo vítima de um crime violento. A preocupação constante de Gabriela a mantinha acordada à noite e angustiada durante o dia. Quando colocou sua preocupação na frase se, reticências, então, reticências, ela identificou os seguintes pressupostos. Se me preocupar, então posso antecipar coisas ruins e proteger meus filhos. Se não me preocupar, então meus filhos ficarão mais vulneráveis. Se não me preocupar, então não estarei sendo uma boa mãe. Embora seus pressupostos fizessem sua preocupação parecer uma coisa boa, ela estava ansiosa o tempo todo. Gabriela se perguntava se poderia proteger seus filhos e ser uma boa mãe sem que tivesse de pagar um preço tão alto pela angústia e pela tensão. Por exemplo, observou que sua irmã parecia uma boa mãe sem ficar nem um pouco ansiosa ou preocupada. Quando conversou com ela sobre isso, a irmã disse: "Procuro não me preocupar demais. As coisas com que me preocupei no passado não aconteceram. E sobre as coisas ruins que ocorreram, eu nunca havia pensado em me preocupar. Mas consegui lidar com elas quando aconteceram. Portanto, tento lidar com as coisas conforme elas se apresentam." Depois dessa conversa com a irmã, Gabriela decidiu realizar um experimento no qual faria o oposto de se preocupar para ver se a preocupação era necessária para proteger seus filhos ou ser uma boa mãe. Ela decidiu que o oposto de se preocupar seria algo que a ajudasse a relaxar. Mais ainda, achou que ajudaria a fazer algo prazeroso e significativo. Quando sua filha saísse no final de semana seguinte, ela planejaria atividades divertidas em casa que manteriam sua mente ocupada para que provavelmente se preocupasse menos. Falou com seus filhos mais moços sobre terem uma noite de jogos e convidou alguns vizinhos para se reunirem a eles. Gabriela colocou uma música e fez alguns petiscos para ajudar a criar uma atmosfera de festa. Para obter o máximo de benefícios de seu experimento, Gabriela preencheu a folha de exercícios Experimentos para testar um pressuposto subjacente, como ilustrado na figura 11.4. Confira os detalhes na tela. Suas previsões foram: se não me preocupar, alguma coisa ruim irá acontecer com Angelina. Mesmo que não aconteça algo ruim, vou me sentir uma mãe horrível por não me preocupar. Ela reconheceu que teria dificuldades para evitar se preocupar e escreveu isso em sua folha de exercícios, juntamente aos planos de enfrentamentos dos pensamentos de preocupação que chamassem sua atenção para os jogos e focassem os filhos menores e o quanto eles estavam se divertindo. Gabriela teve sucesso na redução de sua preocupação e desfrutou da noite de jogos. Apesar das suas previsões, nada de ruim aconteceu à filha só porque se preocupou menos. Em vez de se sentir uma mãe má, Gabriela na realidade sentiu-se orgulhosa por ter conseguido se divertir, em vez de ficar perturbada a noite inteira. Ela concluiu que ficar preocupada cada vez que seus filhos saem não é uma exigência para ser uma boa mãe. De fato, começou a achar que era uma boa mãe porque estava disponível se alguns de seus filhos precisassem dela. E, além disso, havia passado momentos agradáveis com os filhos mais moços naquela noite. Também percebeu que havia ensinado seus filhos durante anos a serem responsáveis quando estavam sozinhos. Ela começou a formar um novo pressuposto subjacente. Não preciso preocupar-me constantemente para ser uma boa mãe. Se os ensinei a fazerem boas escolhas e a ficarem em segurança, então isso faz parte de ser uma boa mãe. Exercício. Experimentos para testar seus pressupostos subjacentes. No início deste capítulo, você identificou uma série de pressupostos subjacentes que guiam seu comportamento.
Escolha um desses pressupostos que você acha que seria útil testar. Pense no tipo de experimento que estaria disposto a experimentar para testar seu pressuposto. Primeiro, então, reticências. Sempre acompanha-se reticências. Segundo, observe outras pessoas e veja se sua regra se reticências, então reticências se aplica a elas. Terceiro, faça o oposto e veja o que acontece. Ou talvez você pense em um tipo diferente de experimento para testar seu pressuposto. Por exemplo, em vez de observar outras pessoas, você pode decidir entrevistar alguns amigos íntimos e descobrir se eles seguem a mesma regra. Se reticências, então reticências que você. O importante em relação aos experimentos é que você faça observações, ou então realize algo para testar se as suas previsões subjacentes se concretizam ou não, em diversas situações. Para fazer um teste imparcial, geralmente é útil realizar pelo menos 3 experimentos comportamentais antes de tirar uma conclusão. Portanto, será útil pensar em pequenos experimentos que sejam fáceis de realizar diariamente. Na folha de exercícios 11.2, escreva o pressuposto subjacente que você está testando no alto das 3 cópias da folha de exercício. Há 2 cópias adicionais da folha de exercícios 11.2 no apêndice do livro. Na primeira coluna de cada página, descreva um dos experimentos que planeja realizar. Você pode fazer o mesmo experimento 3 vezes ou descrever 3 diferentes experimentos nas 3 folhas. Na coluna seguinte de cada folha de exercícios, escreva as previsões do que irá acontecer, com base em seu pressuposto subjacente. Então, identifique possíveis problemas que podem interferir na realização do experimento, bem como o plano do que você pode fazer para solucionar esses problemas. Depois de ter completado essas 4 primeiras colunas, faça os experimentos e anote com o maior número de detalhes possível o que realmente acontece a fim de comparar os resultados com as previsões. Responda às perguntas a seguir na coluna Resultados. O que acontece comparado com suas previsões? Os resultados correspondem ao que você previu? Aconteceu algo inesperado? Se as coisas não aconteceram como você queria, como lidou com isso? Depois de realizar cada experimento, escreva o que você aprendeu na coluna final. Veja agora na tela a folha de exercícios 11.2. Experimentos para testar um pressuposto subjacente. Você pode pausar o vídeo enquanto cria em uma página em branco a sua própria folha de exercícios. No capítulo 9, você aprendeu a desenvolver um pensamento alternativo ao seu pensamento quente original após reunir e examinar as evidências. De forma similar, depois de realizar os experimentos, você pode ver se um pressuposto alternativo se ajusta melhor do que seu pressuposto original. Por exemplo, depois que Miguel fez seus experimentos conversando com os vendedores de loja, ele escreveu um pressuposto alternativo. Se converso com as pessoas, algumas vezes elas mostram-se genuinamente interessadas e não parecem estar me criticando. Quando Cláudia observou as outras garçonetes para seu experimento, ela concluiu: é possível que alguma coisa seja menos do que perfeita e ainda tenha valor. Se eu cometer um erro, então isso não significa que sou um fracasso. Gabriela encontrou o seguinte pressuposto alternativo com base em seu experimento. Não preciso preocupar-me constantemente para ser uma boa mãe. Se os ensinei a fazerem boas escolhas e a ficarem em segurança, então isso faz parte de ser uma boa mãe. Depois de realizar seus experimentos, avalie se eles apoiam seu pressuposto subjacente ou não. Examine as cópias da folha de exercícios 11.2 se as suas previsões não se concretizaram. Tente escrever um pressuposto alternativo que melhor se ajuste aos resultados de seus experimentos. Você pode escrever esse pressuposto alternativo na parte inferior da folha de exercícios 11.2. Frequentemente aprendemos nossos pressupostos subjacentes originais com nossas famílias ou com as comunidades e culturas nas quais crescemos. Em geral, não estamos conscientes de nossos pressupostos e, com frequência, nos surpreendemos ao saber que nem todos operam segundo o mesmo conjunto de regras. Algumas vezes, pressupostos que antes serviram para um bom propósito já não funcionam muito bem ou até mesmo atuam como barreiras às mudanças positivas que queremos fazer.
A boa notícia é que, como pressupostos são aprendidos, podemos aprender novos pressupostos. Identificar novos pressupostos subjacentes e fazer experimentos para testá-los são passos que nos ajudam a descobrir novos pressupostos, os quais podem levar a uma mudança significativa e maior felicidade. Algumas pessoas passam um mês ou mais testando vários de seus pressupostos. Além disso, você pode retornar a este capítulo sempre que quiser testar outros pressupostos subjacentes em sua vida. Verificação de humor. Antes de passar para o próximo capítulo, avalie seus estados de humor e escreva os scores na folha de avaliação. Depressão, infelicidade. Inventário de depressão de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercício 13.1, página 186 e folha de exercícios 13.2, página 187. Ansiedade, nervosismo, inventário de ansiedade de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 14.1, página 213 e folha de exercícios 14.2, página 214. Outros estados de humor, felicidade, avaliando e acompanhando seus estados de humor, folhas de exercícios 15.1, página 246, folha de exercícios 15.2, página 247. Resumo do capítulo 11. Pressupostos subjacentes são crenças do tipo se reticências, então reticências, que guiam nosso comportamento e nossas reações emocionais em um nível mais profundo do que os pensamentos automáticos. Os pressupostos subjacentes podem ser identificados e testados da mesma forma que os pensamentos automáticos. Para identificar pressupostos subjacentes, coloque um comportamento ou uma situação que desencadeie uma emoção intensa em uma frase que comece com se, reticências, seguido de então, reticências, e deixe sua mente completar essa frase. Os pressupostos subjacentes podem ser testados por meio do uso de experimentos comportamentais. Existem muitos tipos de experimentos comportamentais, incluindo fazer a parte se reticências de seus pressupostos e ver se ocorre a parte então reticências, observando outras pessoas para verificar se a regra se aplica a elas e experimentando o comportamento oposto e observando o que acontece. Em geral, é necessário realizar inúmeros experimentos comportamentais para testar imparcialmente os pressupostos existentes e desenvolver pressupostos alternativos que se ajustem às suas expectativas na vida. O desenvolvimento de novos pressupostos pode levar a uma mudança significativa e maior felicidade.